falsos moralistas sob julgamento. Na mensagem do domingo passado, nós vimos o trabalhar de Deus através do texto bíblico, como Paulo exorta os gentios, quer dizer, os não crentes, alertando sobre um julgamento que eles terão que passar. E esse julgamento já acontece hoje. A Bíblia, então, o texto lá de 1 Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, porque por meio da injustiça suprimem a verdade. Então nós falamos sobre o julgamento que recai sobre aqueles que rejeitam a pessoa de Deus e a sua palavra. Nesta noite, vamos ver no capítulo 2, o juízo de Deus recaindo não mais sobre o descrente, mas sobre aqueles que se dizem crentes e que muitas vezes apontam o erro dos outros, mas no entanto não têm vivido a verdadeira fé. Então aí seriam os falsos moralistas ou os falsos religiosos. Vocês vão entender no decorrer, então, da leitura e da apresentação. Vamos, então, a seguir. A tese defendida por Paulo nos 3 primeiros capítulos da carta a Romanos é que tanto os gentios como os judeus são culpados diante de Deus em virtude da revelação que receberam. Os judeus receberam uma revelação especial. Deus falou diretamente a eles através dos profetas e através do seu próprio Filho Jesus. Os gentios, eles receberam a revelação natural, aquela que diz lá em Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tendo estes recebido a revelação, seja ela especial ou natural, eles não têm mais como se desculpar diante de Deus. Isso quer dizer que diante de Deus, todos nós somos indesculpáveis. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossa índole e até a intenção do nosso coração Deus conhece. Então, no capítulo anterior, vimos que os gentios são indesculpáveis porque, mesmo conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, desprezaram este conhecimento, tornando-se então nulos em seu raciocínio e loucos em suas atitudes. Como sequência, Deus os entregou ao destino da sua própria vontade pervertida. Nesse capítulo de hoje, voltemos a nossa atenção especial para os judeus, uma vez que Paulo demonstra a culpa dos gentios, ele agora trata do caso dos judeus. Vejamos como Deus julgará o falso moralismo. Em primeiro lugar, o juízo de Deus aos críticos moralistas é inevitável. Vamos ler o texto, capítulo 2, do 1 ao 4. Romanos, capítulo 2, do 1 ao 4. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento?
Então o apóstolo Paulo aqui, ele dispara um alarme para salvar, para avisar quanto aos perigos que os críticos moralistas irão enfrentar. Os críticos moralistas, irmãos, é caracterizado por, podemos dizer, falsos religiosos. Pessoas que, tendo um conhecimento mais próximo de Deus, quer dizer, eles conhecem a revelação de Deus, no entanto, eles são hábeis, eles são rápidos para apontar o erro dos outros, mas, no entanto, não conseguem enxergar os seus próprios erros. Estão sempre acusando os outros de estarem errados e eles não conseguem enxergar os seus próprios erros. E Deus, então, está dizendo, através desse texto bíblico, que nós devemos, primeiramente, olhar os nossos erros, para poder ter a habilidade, para poder ajudar o irmão que caiu a levantar também. Então, como é que eu posso apontar o erro de alguém se eu mesmo estou cometendo aquele erro? Então, não tem como isso acontecer ou dar certo. Por isso, Paulo aponta aqui alguns perigos que eles estão arriscando sua vida. O primeiro deles é o perigo da projeção. O perigo da projeção diz no texto: portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. A progressão do pensamento desenvolve-se da seguinte forma. Vamos entender aqui. Como é que aquilo que eu julgo também recairá sobre mim? Jesus, em certa ocasião, ele disse assim: à medida em que você medir, te medirão também. Então, o critério que nós usamos para medir os outros será o mesmo critério que será usado para a nossa medida. Então, o julgamento que fazemos com os outros também recairá sobre nós. Então, diz assim: tu julgas a outro por fazerem certas coisas, mas tu mesmo pratica essas coisas. Portanto, condenas a ti mesmo e não tem justificativa. Em outras palavras, o homem que aponta o erro do outro e está cometendo o mesmo erro, ele está apontando o erro de si mesmo. Quer dizer, ele será punido por aquele mesmo erro. E o que é interessante, que a gente vai ver mais adiante, que a punição que recairá sobre ele será muito maior, porque ele conhece a verdade, diferentemente daquele que não tem esse conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Então, em virtude da sinuosidade da nossa natureza pecaminosa, chegamos a experimentar um prazer vicário em condenar os outros pela mesma falha que perdoamos em nós mesmos. Os moralistas usam uma lupa para ver o pecado alheio, mas colocam uma venda para não enxergar os seus próprios. Então, este é um grande dilema, é uma grande polêmica, que Paulo levanta. Em seu tempo, mesmo no tempo de Cristo, nós temos relatos de um grupo religioso chamado fariseu. E os fariseus, eles tinham essa prática. Eram homens que tinham uma vida voltada para a palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus. Para vocês terem ideia, um judeu, a partir dos 12 anos de idade, ele já tinha um conhecimento apurado dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Eles conheciam aqueles livros do início ao fim, por completo. Hoje em dia, para um crente decorar o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia é uma dificuldade. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus conheciam o que estava dentro desses livros. A partir dos 12 anos de idade, eles já tinham conhecimento apurado de todos eles. Então veja que o peso que recaía sobre eles era muito maior do que o nosso, que temos certas dificuldades
e não temos ainda todo o conhecimento. Estou dizendo assim no modo geral, né? Não estou me referindo a nós aqui presentes. Mas temos que ter este cuidado. O segundo cuidado, ou o segundo perigo, é o perigo da miopia espiritual. Em seu estado de torpecimento espiritual, os gentios eram mais coerentes do que os críticos moralistas. Então, aquele povo lá que pecava e estava incentivando outros a pecarem, aquilo era a vida deles. Então, eles sabiam que era uma decisão, uma escolha que eles haviam tomado. Mas esses religiosos, diferentemente, haviam abandonado aquela vida, haviam tomado uma escolha de não mais praticar aquilo. Como é que eu tomo uma decisão de seguir a Cristo, seguir a Deus, e volto às práticas antigas? Logo, eu estou com uma certa miopia espiritual, não estou conseguindo enxergar o mal que aquilo causava na minha vida e que eu estou tomando de volta e praticando novamente. Então, é este cuidado que você deve ter e o perigo que corre quem tais práticas tomam como corriqueiras em suas vidas. Aqueles que praticavam as coisas erradas também aprovavam os que assim procediam, mas estes condenam as coisas erradas dos outros, embora as pratiquem. Eles enxergam bem a culpa dos outros, mas não a sua própria. Viam em lentes de aumento os pecados alheios, mas não a própria transgressão. Aos olhos de Deus, o homem não é aquilo que sabe, nem aquilo que diz. O homem é aquilo que faz. O que nós fazemos caracteriza quem somos. Nós somos pecadores porque praticamos o pecado. É por isso que somos pecadores. Somos salvos porque vivemos a salvação, porque abandonamos o pecado para viver uma vida de santidade. Então é esta ideia que o texto nos traz. Temos que ter esta consciência. Não vamos, irmãos, andar com essa dificuldade na nossa vista em não compreender o mal que o pecado causa na vida de qualquer um que seja, mas principalmente na vida de um salvo. Aquele que já entregou a sua vida a Jesus, ele precisa abandonar a prática do pecado. Não tem como ser um seguidor de Cristo e andar nas trevas, porque aquele que encontra Cristo encontra a luz, e onde a luz chega, as trevas vão embora. Então essa é com muita clareza que nós vemos isso na Escritura. Se você não consegue enxergar, talvez você esteja com miopia espiritual. Em terceiro lugar, o perigo da falsa segurança. Este aqui também é um grande perigo. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? A falsa segurança, essa é terrível e tem levado muitos ao engano da religiosidade. Eu estou na igreja, estou salvo, então posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo, tenho essa garantia. Lembra, a garantia da salvação nós temos, porque a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação, uma vez dada ao crente, ela é para toda a vida. O crente não perde a salvação. Mas uma pessoa que se diz crente e se afasta do convívio de Deus, ou vive uma vida de pecado, essa pessoa nunca se converteu na vida. Ela é um convencido e não um convertido. Porque convencimento é você saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho plena convicção de que se eu botar o dedo na tomada eu vou levar um choque. Você tem essa convicção também? Então você está convencido
de que isso te faz mal. No entanto, você vai testar. Vou botar só uma vezinha. Vou só experimentar uma vezinha. Às vezes, nós tendo o conhecimento do que nos faz mal, nós ficamos experimentando, tentando uma vez, tentando outra, nem morri. Cadê? Disseram que eu ia morrer, eu nem morri. Foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Olha, se tu comer desse fruto, certamente morrerás. Eva pegou o fruto, achou bonito, deu uma mordida, nem morri. Morde aqui, Adão. Adão mordeu também, não morreram. Só que a morte ao qual o texto se referia é morte espiritual. Então, a falsa segurança deles, estamos vivos, não morremos. No entanto, a morte ao qual Deus se referia ali, pela desobediência, era o afastamento de Deus. E o homem morreu espiritualmente. Então, alguém que se diz cristão e vive na prática do pecado, é alguém que está morto espiritualmente. Ainda não foi salvo, ainda não se converteu, porque a palavra conversão é mudança de direção. Se eu não mudo a direção da minha vida e continuo na prática do pecado, eu não sou um cristão, eu não sou um crente. Eu sou apenas um religioso, apenas um convencido que a religião vai me aproximar de Deus. No entanto, não é suficiente para a sua salvação. O que é suficiente para a nossa salvação é a nossa conversão, a nossa mudança de direção. Receber Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida e abandonar a vida de pecado. Em quarto lugar, o perigo da falsa interpretação teológica. No verso 4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que é que essas pessoas, ao qual Paulo escreve, estava se passando, qual era o pensamento deles? Deus é bom, então se eu cometer esse erro, como eu estou fazendo coisas boas, Deus vai apagar esse meu erro. Deus é bom, irmãos, tenha certeza disso, e Ele é bom o tempo todo, mas Ele é tão bom que Ele não pode permitir que o pecado conviva na nossa vida. A sua bondade é tão boa que Ele quer nos livrar, nos purificar de todo o pecado. Então nós precisamos provar da bondade de Deus e compreender que essa bondade nos leva ao arrependimento. Rapaz, como Deus é bom. Eu errei, mas Ele me perdoa. Deus é bom porque Ele nos perdoa. Mas, no entanto, por Ele nos perdoar, nós não devemos viver na prática do pecado. O pecado na vida de um cristão deve ser acidental e não uma prática corriqueira e cotidiana. Nós precisamos pensar muito bem nisso. Então, a falta ou a interpretação errônea que aqueles estavam tomando era que, por Deus ser bom, não tem problema eu praticar o pecado, porque Ele vai me perdoar, Ele vai me livrar de todo o pecado. Só existe uma maneira de Deus perdoar pecados, havendo arrependimento e confissão do pecado. Se não confessarmos os nossos pecados a Deus, se não nos arrependermos dele, se não abandonarmos esses pecados, mal ou pior ocorrerá sobre nós, ou recairá sobre nós. Lembro de uma passagem bíblica, um fato bíblico, de uma pessoa que estava enferma, se eu não me engano era cego, e Deus o curou, e quando Deus o cura, Ele disse: olha, vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, assim, quando Deus, através do seu Filho Jesus, curava, sarava, dava vida nova àquela pessoa, Ele orientava que ele não deveria mais voltar à prática do pecado, mas viver uma vida de purificação, de santidade, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então essa interpretação errada da teologia sobre a bondade de Deus
fazia com que aqueles homens tornassem críticos moralistas, criticando o erro dos outros, mas não conseguindo ver os seus próprios. Veja o que diz Lucas 6,42. Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, eu tirar o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, antes de apontar o dedo para acusar alguém de um erro, lembra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo está olhando para ti. E quando muitas vezes acusamos alguém, lembremos que esse alguém foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus está vendo tudo que nós praticamos, tudo que nós falamos, tudo que nós julgamos. E na medida que nós julgamos, também seremos julgados. E para apontar o erro de alguém, observe quais você tem cometido. E se você tem cometido, arrependa-se, peça perdão, para que Deus possa te usar até mesmo para ajudar um irmão. Levar um irmão à compreensão de que ele está no caminho errado é nosso papel, é nossa responsabilidade. O próprio texto está dizendo, você pode encontrar um argueiro no olho do teu irmão, mas para que você possa enxergar esse argueiro, você precisa primeiro tirar a trave que está no teu. Purifica você mesmo, para que você possa ajudar outra pessoa a se livrar da prática ou da vida pecaminosa. Só assim nós seremos usados por Deus e para a glória de Deus. Em segundo lugar, o juízo de Deus aos críticos moralistas, ele é justo. Versos 5 a 11, vamos ler o texto. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobrevirão sobre todo aquele que faz o mal, o judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todas as pessoas de igual modo. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Então Deus julgará a todos, tanto os bons quanto os maus. O que esse texto nos apresenta, diante dessa declaração, é que o juízo de Deus ele é inevitável. Paulo, então, passa a falar sobre o caráter justo desse juízo, destacando 5 pontos importantes. O primeiro, a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. A demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Às vezes, nós olhamos o mundo como um todo, e eu digo que essa é uma tendência natural nossa, de julgar as coisas. Como é que pode? Fulano de tal, meu vizinho, ou seja quem for, desmantelado, faz tudo que não presta, mas está aí, ó, carro novo, casa bonita, eu não tenho isso. Irmão, essa não deve ser nossa visão de julgamento. Às vezes nós condenamos as pessoas
ao dizer, como é que pode? Ele disse que era crente, agora está aí no mundo, desmantelado. Calma, a história ainda está sendo escrita, o final ainda não chegou. Então, às vezes, nós queremos um julgamento imediato. Imagina se Deus agisse com um julgamento imediato sobre nós. Você ficaria feliz? Quando o julgamento de Deus se estende, ou aos nossos olhos é demorado, saiba que Deus está agindo com misericórdia, dando oportunidade para que haja arrependimento. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida, é assim que Deus trabalha para que nós tenhamos possibilidade de nos voltarmos a Ele em arrependimento e fé. Tudo que fazemos na vida tem consequências eternas. Tudo que falamos, tudo que fazemos representa um investimento para o bem ou para o mal. No banco da eternidade, Eita, irmão. No banco da eternidade, a vida não se encerra com a morte. Lembra que nós colheremos tudo aquilo que plantamos. E essa colheita não é só imediata, porque algumas vezes nós colhemos logo. É interessante, né? Porque existem plantas que nós plantamos e em poucos meses já estamos colhendo frutos. Por exemplo, milho, feijão, esses cereais é rápido, tem um retorno rápido. Mas há plantas que nós plantamos e que passam anos e anos e a gente não colhe um fruto. O fruto virão para os nossos filhos, para os nossos netos. Se você plantar um pé de abacate, diz que abacate passa muito tempo para poder dar o primeiro fruto, mais de 20 anos. Então, há coisas que nós fazemos nesta vida que nós colhemos ao mesmo instante, mas outras coisas que nós fazemos que só colheremos na eternidade. Então entenda, nada é perdido. Todo investimento que fazemos está guardado. Chegará a hora em que iremos colher, chegará a hora que nós poderemos receber aquilo que investimos. Se investimos para o bem, receberemos o bem de Deus. Mas se investimos para o mal também será recebido por você. Então tenha consciência disso. Em segundo lugar, o juízo de Deus é individual, intransferível e absolutamente justo. Ninguém recebe paga pelo serviço alheio. Certa ocasião, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Jesus disse: não foi por conta do pecado que ele nasceu cego, mas para a glória de Deus. Então todas as coisas são feitas para a glória de Deus. A gente não paga o preço pelo erro dos nossos pais. Nós pagaremos o preço pelos nossos próprios erros. Então assim o juízo é individual e intransferível. Eu não posso passar o meu erro, o pagamento para o meu filho. Eu mesmo vou pagar. O que o homem semeia, isso ele colherá. O seu mal feito cairá sobre sua própria cabeça. Todo homem será julgado pelo seu procedimento. O julgamento não será coletivo, mas pessoal. O pai não será julgado no lugar do filho, nem a esposa no lugar do marido. Cada um comparecerá diante de Deus para prestar conta da sua própria vida. Irmão, isso é motivo de alegria, né? Saber que nós não pagamos pelo preço dos outros. Porque se nós olharmos, na família sempre tem um errado na família, né? Sempre tem alguém que faz as coisas erradas.
E aí já pensou se a gente fosse pagar o preço pelo que o outro cometeu? Isso seria injusto, né? Então Deus é um Deus justo. Então cada um responde pelos seus próprios atos. Em terceiro lugar, o julgamento divino haverá penalidades e recompensas eternas. Então o julgamento de Deus é tão justo que ele recairá sobre todos, como eu disse, sobre bens e sobre maus, ou sobre bons e maus. Assim como hoje ele é justo em derramar a sua bênção sobre todas as pessoas. Por exemplo, essa chuva que cai hoje, ela cai sobre bons e maus. Ela não cai só no terreno de quem é crente, de quem serve a Deus. Ela cai também na terra de quem é desobediente a Deus. E por que Deus faz isso? Porque Ele é gracioso, Ele é generoso, e para que o homem seja diante dele indesculpável. Deus, eu nunca recebi nada de Ti. E a chuva que eu fazia cair lá? E as bênçãos que eu derramei sobre sua vida? A saúde, a inteligência, a capacidade que eu te dei, assim como dei a todos os outros? Você é indesculpável diante do julgamento de Deus. Então Deus julgará, e nesse julgamento, versos 7 e 8 do capítulo 2 de Romanos, diz também que no dia do juízo haverá bem-aventuranças eternas e condenação eterna, alegria indivisível e choro e ranger de dentes. Nas palavras de Jesus, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, quanto você tem investido na tua eternidade? Você quer passar a eternidade com Deus? Pois invista em uma vida de obediência, em uma vida de santidade, em uma vida que glorifica o nome de Deus. Mas se você pensa em passar a eternidade no lugar distante de Deus, que é o inferno, então só continue vivendo sem se importar com o que Deus quer para a sua vida. E você está conduzindo a sua vida ou investindo na sua vida eterna para estar distante do Senhor para todo sempre. Em quarto lugar, a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos 2, 9 e 10. Deus não tem dois pesos nem duas medidas. O julgamento será para judeus e gregos. Essa expressão aqui traz a ideia de que o julgamento será para todas as pessoas. Serão julgados sob os mesmos critérios e receberão recompensas ou penalidades de acordo com suas obras. A presença ou a ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou ausência das obras ou das boas obras de amor em nossa vida. Vamos lá, vamos entender aqui. Aquele que é salvo evidencia a sua salvação praticando boas obras. Aquele que está perdido evidencia a sua salvação praticando o pecado. Então é uma evidência clara da vida. Se eu sou salvo, eu fui salvo para praticar as boas obras. Se eu não fui salvo, o que eu pratico é apenas algo que eu busco para satisfazer a minha própria vontade. E muitas vezes essa prática é uma prática pecaminosa. Em quinto lugar, não há imunidade especial no julgamento divino. Diz o texto, porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,11. O argumento de Paulo é tanto para gentios devassos quanto para judeus moralistas. Terão de comparecer perante o tribunal de Deus. Ambos
serão julgados pelos mesmos critérios. Deus não inocentará o culpado, seja ele judeu ou grego. O povo judeu, principalmente os religiosos do tempo de Cristo, tinham muito essa ideia. Jesus falando sobre liberdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os judeus, ouvindo aquilo, disseram: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Nós somos filhos de Abraão. Então, na cabeça do judeu, a salvação vinha através da sua própria natureza. Somos filhos de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão que salvaria a sua família. Por esse motivo, somos filhos de Abraão, somos salvos. No entanto, a salvação desde Abraão, ou até mesmo antes de Abraão, vem pela fé em Cristo Jesus. Desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, e Deus, quando julga a serpente, ele diz que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Haveria uma inimizade entre o Filho de Deus e o Filho dos homens. Então, Jesus, ele veio para condenar o mal, condenar todo aquele que pratica o mal, mas também ele veio para salvar todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. Então, é este o critério que Deus usará, é este o critério que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, como também é o critério que ele usa para julgamento de todo aquele que se afasta da sua presença. Não há imunidade no julgamento. Deus julgará todos de igual modo. Nós vivemos em um país que a justiça tem um lema, É uma mulher com os olhos vendados e uma balança. E aquela imagem quer dizer que a justiça é cega. Quer dizer, ela julga as pessoas imparcialmente, sem ver quem é quem. Isso é na teoria. Na prática, a justiça manda quem tem dinheiro. Se você tem dinheiro para pagar bons advogados, você não vai preso. Se você tem dinheiro para gastar, você nunca vai botar um pé numa prisão. Então, é por isso que os homens fazem tanto mal, confiando no poder que têm do dinheiro. Mas chegará um dia que esse dinheiro não será capaz de comprar o justo juiz. Esse não se vende, que é o nosso Deus. E cada um pagará justamente o que deve ao Senhor. Finalizando aqui em Apocalipse 20:13, deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Veja que o julgamento de Deus, nem a morte nos livrará dele, porque mesmo aqueles que morreram serão ressuscitados para o julgamento eterno, para a condenação eterna. Mas há um julgamento de Deus também para os seus, aqueles que obedecem a sua palavra. E veja o que ele diz em Apocalipse 22:12: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Galardão é um prêmio. E ele diz: eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Diante desses dois textos em Apocalipse 20 e 22, 13 e 12, nós podemos observar que o critério do julgamento quais são? As obras. Aquele que pratica as obras de acordo com o seu pecado, receberá punição eterna. Aquele que pratica boas obras de acordo com a salvação que recebeu, este receberá prêmios e galardões. Então a decisão está em nossas mãos. O que é que você prefere? A punição de Deus ou o galardão de Deus?
Então, para que eu receba punição, só preciso viver a vida longe de Deus, em desobediência e pecado. Mas para que eu receba o galardão de Deus, o prêmio, eu preciso arrepender-me dos meus pecados e viver uma vida que agrada ao Senhor, que exalta e glorifica o seu santo nome. E assim você pode também, espero que você esteja trabalhando para isso, para receber de Deus esse grande prêmio. Em terceiro e último lugar, o juízo de Deus aos críticos moralistas é imparcial. O fato de que o juízo de Deus será justo conforme aquilo que tiver feito, ou seja, imparcial entre judeus e gentios, sem nenhum favoritismo, é desenvolvido por Paulo agora em relação com a lei mosaica. Destacamos aqui 4 verdades para elucidar esse ponto. A primeira verdade é: o julgamento divino será de acordo com a luz recebida. Vamos entender isso aqui, irmãos, é interessante. Verso 12 do capítulo 2 de Romanos. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Assim, como Deus enviou a sua lei aos homens, para que esta lei servisse de um critério, mostrando aos homens a perfeição de Deus. Se nós observarmos bem, a lei que Deus mandou aos homens foi dada a Moisés, conhecida como os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos mostram aos homens a perfeição de Deus. E diante dessa perfeição, nós observamos que nenhum homem é capaz de alcançar. Se a gente fizer um teste aqui rápido, a gente logo percebe que temos quebrado a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela nos servia para apontar o critério de justiça e o critério de perfeição de Deus. Logo, diante dessa ideia, o homem é incapaz de alcançar essa perfeição. E aí por isso Deus manda o seu Filho Jesus para cumprir toda a lei, e através de Jesus nós somos justificados. Então cumprimos a lei através de Jesus. Mas se formos observar aqui, todos nós já caímos em algum dos pontos dos mandamentos. Sendo assim, quebrando um mandamento, o mandamento é como uma corrente, está entrelaçado um ao outro. Se quebramos um, quebramos todos. Vamos lá, um teste rápido aqui. Quem aqui já mentiu, levanta a mão. Já quebramos um mandamento. Não dirás falso testemunho. Quem aqui já roubou alguma coisa? Rapaz, aquela frutinha no vizinho, rapaz, na calçada, ó, bem facinho, não tinha nem muro, era uma cerca. Eu só peguei assim a goiaba, ó, rodei assim, tá na minha mão. Quem já fez isso aqui? Olha aí, viu? Aparecendo. Não, nunca roubaram uma fruta? Vamos lá, então vamos para um negócio mais fácil, né? Quem aqui já pediu uma ferramenta, uma chave, um vizinho, uma chave de fenda, um alicate, pediu uma caneta na escola, aí quando terminou de fazer o exercício, botou a caneta dentro da bolsinha e foi para casa, esqueceu de devolver. Alguém aqui já fez isso? Tomou propriedade em débito, né? Tomou algo de alguém, é um roubo. E a Bíblia diz que nós não devemos roubar, é um mandamento de Deus. E aí se a gente for seguir aqui, são 10, nós vamos cair em todos. Precisamos entender, irmãos, que o critério de Deus de perfeição, é lá em cima. Então nós não temos como atingir, somente através de Jesus. Então assim, Deus nos orienta que esse julgamento será de acordo com a luz que nós recebemos. O que é que isso quer dizer? Que nós seremos julgados de acordo com a medida do conhecimento adquirido. Você tem conhecimento da palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Então você se torna indesculpável diante de Deus. Olha, eu te ensinei.
Foi mostrado para você. Então, como é que você diz que não conhece? O conhecimento foi dado. Então, nós seremos, o julgamento será de acordo com aquilo que nós temos adquirido de conhecimento. A base do julgamento são as obras, e a regra do julgamento é o conhecimento. Cada um será julgado mediante a luz que recebeu. Os judeus serão julgados com a base na lei escrita. Os gentios com a base na lei moral implantada em seu coração, a lei da consciência. Se nós observarmos, irmãos, por mais simples que a pessoa seja, por menos conhecimento que ela tenha das Sagradas Escrituras, o homem tem dentro de si um conhecimento, e esse conhecimento vem de Deus. Quem é que ensinou a ele o que é certo e o que é errado? Conhecimento do bem e do mal. Isso foi adquirido através de quem? De Adão. E esse conhecimento é passado a todos nós. Como é que a gente sabe o que é certo e o que é errado, o que é amargo, o que é doce? Conhecimento que está dentro do nosso coração. Às vezes nós provamos, opa, por que é que eu não vou na praia e tomo um golão d'água naquele monte de água lá? Porque eu sei que é salgado, faz mal, é ruim. Em um momento eu provei e aquele conhecimento ficou reservado e guardado. Consciência. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado. E desde cedo aprendemos a ter essa consciência. Então essa consciência nos mostra que o julgamento de Deus será de acordo com aquilo que nós temos recebido. E todos são conscientes do que tem vindo da parte de Deus. Em segundo lugar, a religião formal não poderá ajudar o homem no julgamento. Deus, rapaz, eu ia para a igreja todo domingo. Olha, todo domingo eu dava minha oferta. Mas de que adianta? Quando saía da igreja, fazia tudo que não devia. De que adianta? A gente vê, em algumas religiões, as pessoas vão ali para aquele momento, de, segundo eles, adoração a Deus. Aí quando termina, já fica no bar da esquina. Como é que pode? Acabou de ir para a casa de Deus, para adorar a Deus, aí quando volta vai para os lugares que não deviam. Então que Deus é esse? Que adoração é essa? Jesus disse que está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração não é para ser só da boca para fora, mas no dia a dia, na convivência, no dia a dia com Deus. Porque os simples ouvir a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então a nossa justificação vem da prática da lei. Que lei é essa, irmão? A lei de Deus. Os ensinamentos que nós temos de Jesus Cristo, é através deles que nós somos justificados, somos purificados, somos santificados, e por meio dele também seremos julgados. Quando Paulo discute a antítese, justificação pela fé ou pelas obras, ele deixa suficientemente claro que não é pelas obras, mas pela fé que uma pessoa é justificada. Nós não somos salvos por obras, mas fomos salvos para praticar as boas obras. Então essa é a diferença. Em terceiro lugar, antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pelo tribunal da consciência. O apóstolo deixa isto claro quando diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência
e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então a consciência é um tribunal interior, instalado por Deus dentro do homem, por meio do qual eles são julgados todos os dias, aquele senso íntimo do certo e do errado. A consciência é um alarme que dispara toda vez que alguém transgride a lei. Lá em Fortaleza, era algo assim, quase que, vou dizer assim, cultural. Eu não sei se isso acontece em outras cidades, em outros estados, mas isso era quase que cultural. Na minha adolescência e infância, a loja americana, para que você pagasse as coisas, passava por um corredor apertado, cheio de chocolate, bombom, tudo estava ali ao seu alcance. Irmão, criança, adolescente, ainda um pouco de imaturidade, vai passando naquele lugar e se acha na liberdade, só um bombom não vai fazer mal nenhum, descascar e chupar na fila, né? É o tempinho que eu tenho na fila ali, eu vou chupando esse bombom. E não pagar o bombom, né? Então, com a consciência dele, achar que aquilo não era nada. Até o dia que o segurança pega, vem cá você, pague agora uma caixa de bombom. Pelo bombom que você chupou, você vai pagar uma caixa. Ei, meu irmão, aí o cabo pesa a consciência, né? Para que eu peguei esse bombom? E no nosso dia a dia, muitas vezes cometemos algo e ficamos com a consciência pesada. Opa, não deveria ter feito isso. É aquela buzinada que a gente dá no ciclista que está atravessando a nossa frente. É aquele palavrão que a gente solta sem querer. Então, dia a dia, nós temos cometido falhas e pecados. E a nossa consciência automaticamente nos acusa. Opa, para que eu fiz isso? Não deveria ter falado isso. Não deveria ter dito isso, não deveria ter praticado isso. E de onde vem isso, irmão? Essa consciência, esse pensamento, a lei de Deus gravada em nosso coração, saber que agrada e o que não agrada a Deus. É interessante, você como crente, às vezes comete uma falha, um erro diante de um descrente, e sabe o que é que o descrente diz? E tu não é crente? Por que tu está falando isso? Por que tu não está fazendo isso? Não é assim? Como é que ele não é crente e sabe que o que é que o crente deve ou não deve fazer? A lei de Deus gravada no coração. Ele tem consciência. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E por que não pratica? Porque ainda não tem o Espírito Santo em sua vida, ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não se converteu. Mas o cristão que tem tomado essa decisão deve viver de acordo com a palavra de Deus, em obediência e fé. Em quarto e último lugar, o juízo de Deus abrange até mesmo o fórum íntimo. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2,16. Paulo conclui esse assunto dizendo que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar fórum íntimo, mas o tribunal de Deus tem essa competência. Deus não julga apenas as palavras, mas as ações dos homens, mas também as intenções e os desejos e pensamentos. Deus vê o nosso coração. Ninguém poderá escapar desse exame divino. A gente pode esconder do nosso cônjuge, pode esconder dos nossos filhos, pode esconder do pastor da igreja, mas de Deus, ninguém se esconde, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o íntimo do nosso pensamento. Diz a Escritura que nem as palavras saíram ou chegaram à nossa boca, e Deus já conhece todas. Então é esse o nosso juiz.
É este ser divino e poderoso que nós passaremos por ele em julgamento. Como você tem se preparado para esse dia? Esteja você preparado, porque o julgamento virá. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós temos o conhecimento, nós temos a verdade em nossas mãos, e eu digo a você, nós seremos julgados de acordo com aquilo que recebemos. Deus não é injusto em cobrar algo que Ele não tenha nos ensinado. Ele só cobra aquilo que nos ensinou. Então tenha consciência do que você tem aprendido e da sua responsabilidade em viver em obediência àquilo que você tem recebido de Deus. Concluindo então, no dia do juízo, Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens, segundo o Evangelho. Estes segredos traz boas novas aos que se arrependeram e creem, mas também juízo e condenação aos impenitentes e rebeldes. Você está preparado para esse grande dia? Salmo 96, 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos, e estejamos preparados para esse grande dia. Não sejamos nós enganados por nós mesmos, achando que podemos dizer que cremos em Deus e ainda continuamos a viver uma vida de pecado. Muito pelo contrário disso. Aquele que crê, se santifique mais ainda. Amém? Louvado seja Deus.